Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Xênia, da disciplina de Biologia, e hoje a gente vai trabalhar um grupo específico de plantas. Como objetivo da nossa aula, então, a gente tem que conhecer as características das briófitas e entender os critérios de classificação desse grupo de plantas, bem como compreender o ciclo de vida delas. Vamos iniciar, então, com um questionamento que fala quais são as semelhanças e diferenças entre algas e plantas. Pensem comigo no seguinte: as algas elas estão classificadas no reino protista e as plantas estão no reino plantae. Então, há uma diferença entre elas, né, para que elas tenham classificações em reinos diferentes. Porém, todos os grupos de plantas derivaram das algas no processo evolutivo, o que faz com que esses grupos de plantas também apresentem semelhança entre elas. Esses grupos de seres, né? Apresentem semelhança entre elas. E aí, quais são então as características e semelhanças entre algas e plantas? As algas são organismos autotróficos, sendo capazes de realizar fotossíntese, produzindo então a sua própria energia. Em relação à organização celular, as algas elas podem ser uni- ou multicelulares. Em semelhança com as plantas, então, essas também são capazes de realizar fotossíntese, por isso são considerados seres autotróficos, né, produzindo a própria energia através da luz solar. Mas agora as plantas são pluricelulares. No que elas diferem? Na organização, então, de tecidos. As células das plantas vão possuir, então, funções diferentes e organização tecidual, que não é observado nas algas. Quando a gente avalia o processo evolutivo, a gente faz análise de árvores filogenéticas ou árvores filogênicas. A gente tem aqui nessa árvore, então, o ancestral comum, que é as algas, né? Que elas foram das algas que os grupos de plantas derivaram. E como principal característica evolutiva de modificação, a gente vai ter, então, o aparecimento dos tecidos corporais dentro desse reino plantae. Nesse nó da nossa árvore filogênica, né? Quando a gente avalia o todo, a gente vê que as briófitas, elas são aqui o primeiro grupo. Elas são, então, os grupos de plantas mais simples, que ainda apresentam muitas características em relação ao seu grupo ancestral, que são as algas, mas elas já vão ter uma diferenciação tecidual. Aproveito aqui para mostrar também uma característica que é exclusiva desse grupo de plantas, que é serem avasculares. Porque aqui nesse outro nó, a gente vê que os outros três grupos, que cabem, então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas já vão ter vasos condutores de seiva, o que as briófitas ainda não têm e são denominadas avasculares. Eu trouxe aqui como notícia para vocês, então, uma relação bem legal dessas briófitas com o ecossistema, com a ecologia dos ambientes. Um pesquisador que estava fazendo seu projeto de doutorado, ele identificou, então, uma espécie rara de musgo no parque lá de Neblinas de Mogi, tá? Esses musgos, essa espécie de musgo que o pesquisador avaliou, ele tem essa capacidade de remover poluentes da água e da atmosfera. Quando lê musgo nessa notícia, eu associo isso às briófitas, que são as plantas que a gente está estudando. Porque esses musgos são os principais representantes do filo, né, das briófitas. Então, eu trago as briófitas para vocês como bioindicadoras de qualidade ambiental. Como elas são capazes de remover os poluentes da água e da atmosfera, quando está poluído um ambiente, a gente vê uma maior abundância, uma reprodução maior e uma quantidade elevada dessas briófitas no meio. E isso é legal, porque faz com que os pesquisadores consigam intervir e fazer, então, uma forma de prevenção do meio, evitando, então, com que esses poluentes prejudiquem, né, as mais diversas formas de vida que ali estão.
Então, avaliando o reino Plantae como um todo, a gente tem lá filos diferentes, né, na nossa classificação de reino e filo. Dentro do filo das briófitas, que é popularmente conhecido como briófita, a gente tem 3 filos distintos, que ficam para os musgos, hepáticas e antóceros, que já vamos ver com detalhes. E de característica, eles são plantas que têm ausência de fruto, ausência de semente e também ausência de vasos condutores. Então, aqui eu tenho um representante dos 3 filos para vocês, tá? Filo Anthocerópita, que fica para os antóceros, filo Briófita, que fica para os musgos, e a Hepatófita, que fica aí para as hepáticas, né? Então, nome científico e mais popular de ser trabalhado. Como característica dos tecidos que a gente falou que já começam a surgir no reino Plantae, os tecidos desses representantes de plantas ainda é muito simples, tá? Então, a gente tem lá os rizóides, os cauloides e os filóides. Quando a gente chegar nas plantas superiores, a gente vai ver que esses tecidos representam aí, né, uma complexidade maior e vão ser os famosos raízes, caules e folhas. Então, aqui o rizóide tem a função de fixar a nossa planta no substrato. O cauloide, ele faz essa conexão entre o rizóide e o filóide. E o filóide, ele tem toda a parte verde da planta, que é a presença da clorofila A, que além de dar a coloração, também realiza o evento de fotossíntese. Filóide, cauloide e rizóide, eles compõem o gametófito dessas plantas. O gametófito, então, ele vai ser a estrutura responsável por dar origem aos gametas. E após o evento de fecundação, a gente vê a formação de uma segunda estrutura, que é chamado de esporófito, que está aqui. O esporófito vai ser a estrutura responsável pela formação de esporos. Nos antóceros e nos musgos, tanto o gametófito quanto o esporófito é muito bem visível. Mas quando a gente vai analisar as hepáticas, esse gametófito ele é mais visual, porque o esporófito ele é reduzido, então a gente quase não enxerga ele na estruturinha da planta lá. Características gerais, então, que a gente já trabalhou, né? São um grupo de plantas mais simples, no processo evolutivo foram as primeiras plantas na transição do meio aquático para o terrestre, né? Trazendo lá características das algas, que são ancestral comum. São plantas de porte pequeno e isso está relacionado com o fato delas serem avasculares, tá? Quando é avascular, o transporte de nutrientes não ocorre por vasos, ele ocorre por difusão célula a célula. E esse transporte é muito lento. E essa lentidão faz com que o tamanho da planta seja um pouquinho restrito, né? Que seja um pouquinho... o desenvolvimento dela é muito menor do que as plantas que têm vasos condutores de seiva. Isso por causa da própria velocidade de transmissão dos nutrientes, tá? Então, o porte pequeno está relacionado com serem avasculares. Elas gostam de viver em locais úmidos, ainda trazendo um pouquinho da característica ancestral. Elas dependem de água para a reprodução, que a gente vai trabalhar nos próximos slides. E como eu disse, apesar de possuírem tecidos, ainda são tecidos simples, não possuem caule, folhas e nem raízes. O principal exemplo das briófitas são os musgos. Trago aqui nas imagens para vocês, então, essa visualização do musgo em alguns ambientes. A gente vê ele em paredes, calçadas, sobre pedras. Com certeza, se você olhar com mais atenção o meio à sua volta, você vai se deparar aí com um musgo, que é um dos principais representantes das briófitas. Além dos musgos, né, como a gente viu, existem outros 2 filos que cabem às hepáticas e os antóceros. Elas recebem esses nomes pelas características que diferem um pouquinho dos musgos. Na hepática, em relação à estrutura do gametófito, que é mais achatadinho e em formato de fígado, né, que é o órgão hepático, por isso que recebe o nome de hepática. E o antócero, ele lembra antenas, né? Então, aqui o esporófito dele, ele vai ter esse formatinho de chifre, de antenas, voltado, então, para uma estrutura mais alongada e cônica. Então,
no antócero difere mais no esporófito quando comparado aos musgos. E aqui na hepática difere mais no gametófito quando comparado aos musgos. Outros exemplos que eu trago na organização, né, dessas briófitas é que elas são observadas em forma de tufos, então ficam várias unidas ali. A gente também vê em forminhas de tapete, que chama, e na forma de pendentes, tá? É legal a gente falar que essas briófitas, por viverem em locais úmidos, quando a gente pisa sobre elas, elas tornam o ambiente muito escorregadio. Por isso que quando a gente observa as briófitas em calçadas ou pedras, a gente tem que cuidar ao caminhar sobre elas, tá? Vamos para o nosso primeiro exercício, então. Os musgos, eles são ótimos tapetes para escorregar, não é mesmo? As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. Qual é a característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior? E como ocorre o processo de transporte nessas substâncias? Agora é com vocês. Vamos para a resposta do nosso exercício, então? Tivemos como questionamento aqui o tamanho limitado dessas plantas e a forma como os nutrientes são passados, né, para todas as células, como ocorre o transporte. Então, elas são plantas de pequeno porte. Esse tamanho reduzido deve-se à ausência de vasos condutores de seiva, são plantas chamadas de avasculares. E a seiva, então, né, que são todos os nutrientes, vão ser transportados célula a célula por meio de difusão. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o ciclo de vida dessas plantas, a forma, né, como elas vão se reproduzir e dar origem a uma nova geração, temos como uma das principais características desse ciclo ela ser caracterizada por alternância de gerações, que mostra que em um determinado momento essa planta vai ter uma estrutura haploide e em outro momento ela vai ter uma estrutura diploide. Então vamos conhecer aí como funciona esse ciclo. A estrutura que é conhecida como esporófito recebe esse nome porque vai produzir esporos, tá? Lá na extremidade do esporófito a gente tem o esporângio ou cápsula, onde as suas células vão sofrer meiose, vão reduzir ao meio a quantidade da informação genética. Esse esporo ele vai ser transportado pelo ar e ao cair num ambiente favorável ele vai germinar. Quando ele germina, ele dá origem ao primeiro conjuntinho de células que é chamado de protonema. Esse protonema continua a se reproduzir por inúmeras mitoses, várias divisões mitóticas, então, vão dar origem ao corpo,
dessa planta que é chamado de gametófito, que é haploide, porque ele surgiu lá do esporo que era haploide germinado. No gametófito existem as estruturas reprodutivas dessa planta. Na planta masculina, a estrutura reprodutiva chama anterídeo e ela vai produzir gametas que são chamados de anterozóides. Tá? Esses gametas masculinos possuem um flagelo que permite a movimentação deles no meio úmido onde essas plantas vivem. Já na planta feminina, a estrutura reprodutiva chama arquegônio e no interior dela vai estar a osfera, que é o gameta feminino. Ele é imóvel, ele fica sempre dentro da planta. Quem se movimenta para encontrar o gameta feminino e realizar a fecundação é o gameta masculino então. Tá? Então, o anterozóide que se movimenta para encontrar a oosfera. E após eles se encontrarem nesse evento de fecundação, eu vou ter lá uma estrutura jovem de esporófito que é agora diploide, 2N, porque juntamos um gameta haploide com outro gameta haploide, N mais N, igual a 2N. Desenvolvendo por mitose, continuam inúmeras divisões celulares mitóticas para o crescimento, então, e desenvolvimento do esporófito, que tem lá na sua estrutura o esporângio ou cápsula, que produz o esporo e assim a gente volta para o início do ciclo. Pensando no exercício, então, vamos ver aí como ocorre a organização, né? Os eventos de reprodução na etapa correta. Então, eu trago para vocês um exercício adaptado de vestibular, tá? Onde fala que no ciclo de vida das briófitas podem ser consideradas as seguintes etapas. Então, como a gente viu, existe produção de esporos, existe produção de gametas, formação de indivíduos haploides e formação de indivíduos diploides. O questionamento é: qual é a ordem correta desses eventos na reprodução das briófitas? E qual é a fase que é considerada mais duradoura? Agora é com vocês. Vamos lá ver então qual é a ordem correta desses eventos de reprodução das briófitas? Então, por primeiro temos o evento 1, que é a formação dos esporos haploides lá no esporófito. Na sequência, o evento 3, que fala da germinação desse esporo e a formação do gametófito. O próximo é o evento 2, onde a partir do gametófito a gente vai ter a produção de gametas haploides. E após a fecundação desses gametas haploides entra o evento 4, que diz que vai originar então
o esporófito, né, que é diploide, ok? Dentro das etapas entre gametófito e esporófito, o gametófito que é a fase mais duradoura. Então, a gente tem aqui isso como característica do ciclo de vida, gametófito, geração mais duradoura. E a gente tem a necessidade, então, de um meio aquoso, meio úmido, para que o anterozoide, que é o gameta masculino, bata o seu flagelinho e encontre a oosfera, que é o gameta feminino, permitindo a fecundação. Pensando assim, vamos para o nosso terceiro exercício. Você já percebeu que os musgos aparecem com uma maior frequência em locais úmidos e logo após as chuvas? Isso porque eles precisam de água para a reprodução. Explique por que as briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução. Pensa lá um pouquinho então. Vamos ver qual é a resposta dessa nossa questão, então. As briófitas, elas necessitam de água para a reprodução, pois o anterozoide, que é o gameta masculino, ele precisa de um meio aquoso para se movimentar até encontrar a oosfera. Então, essa é a nossa resposta aí sobre a reprodução das briófitas. Como importância ecológica e econômica, eu já vou direto aqui para esse item que fala sobre a indicação de presença de poluentes no ambiente e depósito de minerais, que é como eu mostrei para vocês na notícia lá no início da nossa aula. Além disso, ecologicamente falando, eles também controlam a erosão de solos, contêm inundações e servem como adubos. E pensando na parte econômica, a gente tem algumas toxinas de algumas espécies de briófitas que são utilizadas então para a produção de antibióticos na indústria farmacêutica e também como combustíveis. Eles têm capacidade de fazer pequenas combustões e são utilizadas aí em aquecimentos de casa e movimentação de máquinas nas fábricas. Como retomada do nosso conteúdo, a gente teve lá de características importantes as características gerais das briófitas, né? A gente viu o ciclo de vida dessas plantas e também quais são os principais representantes. Espero que tenham gostado. Vejo vocês então na próxima aula. Tchau, tchau!